Saudações rubro-negras, está inscrito no canal Identidade Rubro-Negra, não? Então se inscreva, deixe o like, comente, compartilhe os nossos conteúdos diários e semanais sobre o mais querido do mundo. Fim de primeiro tempo, o Flamengo vai vencendo o Mirassol no Maracanã, um jogo que é o da ressaca da eliminação, diria eu, né? E o Flamengo entrou em campo assim com muito mais disposição ainda, diante de um Maracanã praticamente lotado. E o desenho do primeiro tempo não tem sido diferente da maioria dos adversários. O Flamengo jogando lá com uma linha de 4 lá na frente, Samuel Lino lá pela esquerda, Arrascaeta, Pedro e Plata. Fez algumas marcações de pressão para dificultar a saída de bola do Mirassol. Foi predominante no primeiro tempo. Só faltou caprichar mais no passe final em muitas ocasiões lá de ataque, bem como acho que exagerou nas jogadas de bolas aéreas, né? Quando teve possibilidade lá pela esquerda, tanto com a Arrascaeta quanto com o Samuel Lino, e isso facilitou muito aí a defesa, a alta defesa, né, do Mirassol. Acho que o Flamengo tem que tentar jogar mais embaixo, fazendo infiltrações por terra, né, e não só pelo ar, que talvez a gente consiga ampliar o placar. Placar esse que foi aberto aos 18 minutos, lá pela esquerda, uma jogada que o Samuel recebeu lá pela esquerda, cruzou, e o Léo Pereira, de surpresa, cabeceou no contrapé do goleiro. O Flamengo então abria, fazia 1-0, mas antes a gente tomou algum susto, né, no chute do Chico lá, Chico da Costa, e o Rossi fez uma excelente defesa aos 15 minutos, jogando para escanteio. Aos 44, o Léo Ortiz deu uma bobeirinha ali, né, a tentar atrasar a bola de cabeça ali para o Rossi. O atacante do Mirassol se antecipou, cruzou, e o Chico da Costa, mais uma vez de canhota, graças a Deus, bateu mal. Tem que ficar ligado o tempo todo. Esse time do Mirassol, embora não tivesse oferecido muita resistência no primeiro tempo, mas é um time que tem um certo entrosamento. O Flamengo consegue no primeiro tempo encaixar a sua marcação bem. Enfim, um jogo que o Flamengo até com certa tranquilidade vem controlando. Aliás, como a maioria dos jogos sempre é assim. E vamos ver para o segundo tempo aí, desse 1-0 Flamengo, como no segundo tempo o Felipe Luiz voltará. Será que ele vai colocar o Saul agora no lugar, de repente, do Everton Araújo? Vai jogar como volante só, botar o Saul ali mais adiantado como segundo volante? Vamos ver, vamos aguardar. E o Carrascal, será que vai estrear hoje? De qualquer maneira, 1-0 é pouco. Toda a tensão é pouca. O Flamengo tem que ficar ligado no segundo tempo para não ser surpreendido e parar de utilizar muito essas bolas aéreas, porque só tem o Pedro Alto, que também não é especialista em cabeçada. Vamos tentar mais movimentação ali na área do Mirassol, como fez no primeiro tempo, porém caprichar mais no último passe para a gente ampliar esse placar o quanto antes. Daqui a pouco a gente volta para falar do segundo tempo e a história do jogo. Um abraço, tamo junto. Galera, fim de jogo, o Flamengo vence o seu compromisso em casa, se mantém no topo da tabela, mas a verdade é que o segundo tempo fez a gente sofrer e sofrer bastante, viu? O Flamengo não jogou bem no segundo tempo. O Flamengo cedeu seu terreno para o time do Mirassol, que veio para cima, e encontrou muitas dificuldades. O Mirassol foi muito perigoso, né, na segunda etapa, e o Flamengo oscilou demais, a intensidade baixou novamente. O Flamengo não fez a marcação perde-pressiona para atrapalhar o Mirassol, e foi visível a queda de rendimento do Everton Araújo, do próprio Alan, do próprio Arrascaeta e do Pedro. Felipe Luiz, aos 12 minutos, ele tira o Pedro e bota o Luiz Araújo, que não fez uma boa partida, errando a maioria das suas tentativas. O Flamengo ficou muito confuso lá no ataque, mas quase sofreu o gol do Mirassol de empate. Aos 22 minutos, finalmente, a gente consegue sair, mais uma vez abrindo o placar, numa jogada ali do Arrascaeta pela esquerda, que estava apagado. O seu Arrascaeta já estava errando bastante, e finalmente a gente fez um gol. Ele cruza meio que de trivela para o meio da área. O Plata, que estava jogando centralizado porque Pedro saiu,
ataca o espaço e faz o segundo gol, foi o 2-0, seria um placar, teoricamente, que nos daria tranquilidade para a partida, mas muito ao contrário disso. O Mirassol continuou impondo seu jogo, né? O Flamengo dando brechas, o Flamengo com dificuldades tremendas de desacelerar a transição ofensiva do Mirassol, que jogava muito utilizando lá a esquerda, e até que os 28, numa falha ali pelo nosso lado direito da defesa, o Léo Ortiz vai corta para o meio da área, ninguém se aproxima e a bola sobe dentro da área para o Gabriel Jamal, lei do ex, e ele diminui. E aí o jogo ficou tenso, ficou muito tenso. O Flamengo baixou assim a intensidade, com muitos erros de passe, com muita dificuldade, indo para o ataque assim meio que no desespero. Aí aos 37 o Felipe Luiz coloca então o BH na tentativa de melhorar a marcação na saída de bola do Mirassol para tentar conter um pouco eles, e tira o Arrascaeta e tira o Royal e coloca o Varela, mas a verdade é que o Flamengo tomou um sufoco. Como eu disse, o Mirassol teve ali umas oportunidades de empatar, se utilizaram muito das bolas paradas aéreas, e Rossi deu uma falha ali no final, furou o tempo de bola. Enfim, foi um jogo muito escamado, muito complicado para o Flamengo, mas Campeonato Brasileiro, como eu sempre digo, nem sempre a atuação de excelência é a mais importante. O placar fala muito. O Flamengo consegue sua vitória aos trancos e barrancos, né, com muitas atuações assim apagadas, principalmente no segundo tempo, mas conseguiu os 3 pontos, líder do Campeonato Brasileiro. Agora vamos ver o que vai acontecer aí para o próximo confronto pela Libertadores, sem o Arrascaeta, né, que está suspenso, contra o Internacional, esse jogo importantíssimo, né? O primeiro jogo da fase de mata-mata da Libertadores. Primeiro tempo, diria que foi um nota 7. Segundo tempo, nota 4. E vou dizer uma coisa para vocês, hein? Mesmo o Flamengo tendo chutado umas bolas, aí o Walter fez 2 defesas importantes, mas a verdade é que o time no segundo tempo não foi bem, porque permitiu o Mirassol gostar do jogo. E aí você flerta com um perigo constante. Hoje nós tivemos uma dose de sorte também, mas graças a Deus acabou dando tudo certo. Não teve a estreia do Carrascal como todo mundo esperava, muito pela dificuldade do jogo. Mas eu acho que o Flamengo precisa melhorar muito para quarta-feira enfrentar o Inter. Os destaques da partida para mim, 2 jogadores que são taticamente muito importantes, foram muito importantes hoje. O Samuel Lino, que no primeiro tempo foi muito bem, enquanto teve fôlego foi bem. E o Plata, para mim, hoje também mostrou que é um jogador que muita gente até não tem muita afeição a ele, mas é um jogador de muita solidariedade em campo. E hoje foi decisivo, né? Fez o segundo gol que nos garantiu os 3 pontos. A Arrascaeta, embora tivesse feito assistência, não estava bem. O Léo Ortiz hoje muito inseguro. Aliás, tem sido uma rotina aí. O futebol do Léo Ortiz caiu muito, o Léo Pereira até se comportou bem. Enfim, o nosso meio-campo no primeiro tempo, onde o Flamengo impôs mais o seu jogo, não foi mal, mas no segundo tempo, quando o Mirassol resolveu vir para cima, tanto o Alan quanto o Everton Araújo encontraram muitas dificuldades para controlar aquele meio-campo aí. Vai precisar melhorar muito para o jogo contra o Inter. Vamos esperar que isso aconteça na quarta-feira. Um abraço a todos, fiquem com Deus, uma ótima semana pela frente aí. Amanhã, pelo menos um domingo feliz, que conquistamos uma vitória. E não se esqueça, se inscreva no canal Identidade Rubro-Negra, deixe o seu like, comente e compartilhe os nossos conteúdos diários e semanais sobre o mais querido do mundo. Valeu, um abraço, tamo junto.